Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Para nós é uma alegria estarmos aqui essa noite. Estamos entre amigos. É muito bom voltar a esta casa. Muito bom estar neste momento em que Deus está trazendo algo tão precioso para a nossa vida. Eu estava sentado ali e o Espírito de Deus ministrava algo no meu coração. Assim que eu cheguei, o Espírito Santo mandou eu rasgar o meu esboço. Pense na frustração. Pense na frustração do pregador. E eu comecei a receber algo de Deus. E quando a peça começou aqui, eu disse: está de brincadeira comigo, porque você vai entender daqui a pouco o que é que Deus tem para a nossa vida essa noite. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa, na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. E havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. E ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua, atônitos e maravilhados. E eles perguntavam: acaso não são todos galileus estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medas, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do porto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Queridos, é impossível falar de ativação se não falarmos do Espírito Santo. Quando eu estava meditando na palavra, Deus começou a ministrar algo ao meu coração com respeito à nossa identidade. Com respeito à nossa identidade. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 26, nós vamos ver a criação do homem. E Deus vai criar o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. A imagem e a semelhança do homem, no hebraico, imagem é salém, que quer dizer cópia ou réplica. Deus criou uma réplica de si mesmo. Tem noção do que eu estou dizendo? Deus replicou-se, Deus criou no homem uma réplica de si mesmo. A Bíblia diz que não só recebemos a imagem, mas recebemos também a semelhança. A semelhança é demur, quer dizer como, ou da mesma forma, ou na mesma essência. Então nós recebemos a imagem de Deus
e a sua semelhança. Deus coloca o homem dentro do Éden e Deus libera uma palavra sobre a vida do homem. Diz que o homem é para dominar, para governar. O homem, dentro daquele ambiente de relacionamento, ele era o rei. Ele tinha toda legalidade para governar, toda legalidade para ser como Deus dentro do Éden. Quem entende o que eu estou dizendo? Ele tinha legalidade para governar, ele tinha legalidade para dominar, ele recebeu isso do próprio Deus. E ele vivia dentro de um ambiente, que eu costumo dizer que o Éden não era apenas um lugar terreno, o Éden era um ambiente de conexão. O Éden era um lugar onde estava conectado o céu com a terra. Era um lugar de relacionamento. Era um lugar onde Deus tinha o prazer de se relacionar com o homem. Era um ambiente diferente. Diga comigo, diferente. Era um lugar de conexão. Era ali que Deus se conectava com o homem. Era ali que o homem se conectava com Deus. Era ali que Deus tinha um momento de comunhão com o homem. Dentro desse ambiente, o homem, infelizmente, peca. E quando o pecado entra naquele ambiente, o homem tem que se retirar daquele ambiente. Quando o homem peca, ele deixa de ser governo e passa agora a estar debaixo de governo. Ele deixa de ser autoridade e ele agora está debaixo da lei e da autoridade do pecado e da morte. O homem agora foge de Deus. Quando Deus está procurando o homem, Deus diz: Adão, Adão, onde estás? E Adão diz: eu vi que estava nu e me escondi. Eu quero que você entenda isso aqui. Deus está procurando o homem dentro do Éden. Deus está procurando o homem no ambiente do relacionamento. Mas o pecado tira o homem do ambiente do relacionamento e ele decai, porque ele perde a posição de relacionamento. Deus está aqui em cima procurando o homem, e por isso não encontra o homem, porque o homem decaiu. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Ele decai no seu relacionamento, e Deus está procurando ele. Só que uma vez que o pecado entra, a Bíblia diz que por causa do pecado, o homem foi destituído, o homem foi separado de Deus. Separado do relacionamento. O homem começa agora a entrar debaixo da lei do pecado, da morte, e ele subjuga toda a criatura. Tudo que estava debaixo da autoridade dele também entra debaixo da autoridade do pecado, entra debaixo da sentença de morte. E agora Deus tem que colocar o homem para fora do Éden. Eu sempre me perguntei, por que Deus não resolveu tudo ali no Éden? Se Ele é Deus, mas Deus é um Deus de princípios, e nem Deus quebra os seus princípios. Quem entende o que eu estou dizendo? Ele perde o direito legal de estar no ambiente do relacionamento. Ele perde o direito de estar no lugar de conexão. E agora ele é colocado para fora do Éden. Perceba que Deus coloca um querubim na porta do Éden. Uma espada flamejante na porta do Éden. Sabe por quê? Porque se não houvesse um querubim, se não houvesse uma espada, o homem talvez tentaria voltar para o lugar da conexão. Mas ele já não tinha mais legalidade, porque ele havia perdido a sua posição. Não tem como o homem se achegar a Deus. Sabe o que é lindo aqui essa noite? É que talvez na sua mente você imagina que você se achegou. Mas na verdade nós não temos condições em nós mesmos de nos achegarmos. Havia um anjo na porta. Havia um querubim. O acesso estava fechado. E agora imagine comigo que Deus, Ele mergulha no ventre de uma mulher.
Ele se esvazia de si mesmo. Porque o homem não tem condição de voltar ao lugar do relacionamento. Então Deus sai do seu lugar, Deus se move na direção do homem. Para salvar o homem dos seus complexos. Para salvar o homem da sua queda. Quando nós lemos Lucas, quando Jesus está na casa do Zaqueu, capítulo 19, versículo 9, se eu não estou equivocado, ou 18, 9. Jesus está lá e alguém está dizendo assim: mas como ele pode se assentar ao meio dos pecadores? Como é que ele está na casa desse publicano? E aí Jesus disse: olha, o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Sabe o que é interessante? Que não é quem se havia perdido. É o... E o que perdeu-se? O que se perdeu foi a posição. O que se perdeu foi o direito de estar no lugar de conexão. O que se perdeu foi a posição de justiça. Eu quero que você me entenda, porque Deus vai liberar algo aqui hoje. O homem não podia nem que ele quisesse. Porque quando ele perde o acesso do Éden, para ele se relacionar com Deus agora, ele vai para os rituais. Antes não tinha ritual. Dentro do Éden não tem ritual, tem relacionamento. Fora do Éden, o homem agora tem que aprender a fazer altar, matar carneiro, fazer sacrifício, tem que aprender rituais. Ele deixa o relacionamento para viver dentro do ritual. Sabe o que é trágico? É que Jesus veio, cumpriu toda a lei. Jesus vai até a cruz. Ele passa pelo querubim. Ele rompe o acesso. Aleluia. Quando ele está na cruz, ele diz: está consumado. Ele está dizendo: o tetelestai está pago, o caminho está aberto, a cédula de acusação foi rasgada, o acesso está liberado. Escute. Quando Jesus vai à cruz, ele está dizendo: acabou os rituais. Quando Jesus vai à cruz, ele está dizendo: chega de ritual, eu estabeleço um novo pacto. O livro de Hebreus vai dizer que antigamente ele falou aos pais pelos profetas, mas agora ele fala a nós pelo Filho. Hebreus vai dizer que ele é melhor do que Moisés. Ele é melhor do que o tabernáculo. Ele é melhor do que o sacerdócio de Levi. Hoje não existe mais levitas. Hoje nós não estamos mais debaixo do sacerdócio de Levi, porque no sacerdócio de Levi havia rituais. Nós estamos hoje debaixo do sacerdócio de Jesus, ou de Melquisedeque, um sacerdócio eterno. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: ei, você precisa saber quem você é. Vai a Shuri. Quando Jesus ele passa pelo querubim, o evangelista João é o único que vai dizer que ao lado da onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Jesus estava dizendo: eu estou abrindo acesso. Você pode voltar para o lugar de conexão. Você pode sair da periferia e voltar para o relacionamento. O que é trágico
é que tem muita gente ainda vivendo no ritual. Tem muita gente ainda presa à tradição. Tem muita gente preocupado como é que vai fazer para o Cordeiro, onde que ele vai acessar o Santíssimo. E Deus está dizendo: ei, o véu já foi rasgado de alto a baixo, a porta já está aberta. Escute, o Senhor Jesus, ele veio para nos devolver a nossa posição de domínio, para nos devolver a nossa posição de relacionamento. Ele veio para nos levar de volta, porque em nós mesmos não tínhamos condição de irmos, não tínhamos condição de acessarmos. Quando ele grita, o véu se rasga de cima a baixo. Era ele dizendo: sou eu que estou abrindo o caminho para você entrar. Escute. Lembra quando o pródigo foi embora? O pródigo foi embora, vendeu tudo que tinha, gastou dinheiro com as meretrizes, acabou dentro de um chiqueiro. E aí o pródigo cai em si. Jesus está ilustrando isso aqui. Porque quando ele cai em si, ele diz: eu vou voltar. E ele vai voltando. No meio do caminho, ele pensa consigo mesmo: não serei digno de ser aceito mais como filho. Quero ser apenas servo. Quero ser um jornaleiro do meu pai, porque o jornaleiro lá tem pão. No meio do caminho ele vem pensando, no discurso dele: não sou mais filho. Vou ser pelo menos escravo do meu pai e vou trabalhar apenas pelo pão. Quando ele chega na porta, não havia capatazes na porta impedindo a entrada do filho. Quando ele chega na porta, não havia alguém lá dizendo: aqui você não é bem-vindo, porque você gastou tudo do teu pai, porque você desonrou a tua família, porque você foi embora. O pai não foi atrás, mas ele nunca fechou o acesso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitos que estão vivendo em uma dimensão de servos, em uma dimensão de escravos. Mas hoje Deus quer te devolver a tua posição de filho. Deus hoje quer dizer para você que o acesso está aberto. O lugar de conexões está aberto. Sabe o que é lindo? É que Jesus abriu. Ele abriu a porta, o acesso. Mas o Espírito Santo, ele veio para nos tirar da verticalidade ou da horizontalidade que temos vivido. Sabe qual é a maior tragédia da igreja? É viver no âmbito natural. Olhe para esse santo que está do seu lado e diga: Deus te chamou para viver no outro nível. Jesus parece que escolheu os caras errados, irmão. Porque se eu fosse Jesus, eu ia na escola de Gamaliel pegar uns caras bons. De Eliel, tinha tantos rabinos renomados, homens profundos nas escrituras. Jesus vai atrás dos complexados. Jesus vai atrás dos doentes. Para você ter noção, Pedro era pescador, semi-analfabeto, tinha sido rejeitado, não foi recebido em nenhuma escola para ser talmidim, porque não cumpria com os requisitos. Sabe qual é a ideia que eu tenho? É que às vezes Deus olha para o currículo
e diz: quanto pior, melhor. Laravauê Bacher. Você já teve a impressão? Eu não sei você, eu falo por mim. Eu falo, gente, tinha gente tão melhor do que eu. Tinha gente com tanta capacidade. E aí Jesus olha e diz: eu vou usar essa coisa aí. Sabe por quê? O que nos deformou foi o pecado. O que nos complexou foi o pecado. O que nos levou a vivermos escravos, porque no Éden o homem vivia plenamente no domínio. E eu não quero falar apenas do domínio do mundo animal, porque essa restauração, ela só vai ocorrer no milênio, quando os filhos de Deus se manifestarem com Cristo e Ele estabelecer o reino milenar. Então o leão vai pastar com a ovelha vai comer com o lobo, os animais selváticos vão perder a sua velocidade e vão viver como gatos dentro de casa. Essa restauração é para o milênio, mas existe uma restauração que foi conquistada no Calvário. Existe uma restauração que Deus quer trazer para a igreja e para os filhos. É a restauração emocional. O Espírito Santo falava para mim que algumas pessoas estão paralisadas ministerialmente, porque estão sendo dominadas pelas suas emoções. Não existe nada mais trágico do que ser controlado pelas suas emoções. Tem gente que amanhece o dia dizendo eu quero, termina o dia dizendo não quero mais. Tem gente dizendo eu não sou capaz. Nós vivemos um tempo onde o diabo tem fragilizado os filhos de Deus nas suas emoções. Porque muitas das vezes nós temos esquecido de quem nós somos. O espírito da rejeição tem se aproveitado e muitos têm sido subjugados pelos seus sentimentos, dizendo assim: você não é, você não pode, você não consegue, isso não é para você, você é pobre, feio. Aí eu estou falando de mim. Sem chance. Você foi rejeitado. Eu lido com a rejeição desde criança. Eu só jogava bola quando a bola era minha. Sabe quando os caras vão escolher o time e fala bem assim: fica com ele. Não, o outro pode ficar contigo. Eu falo: pô, gente, pelo amor de Deus, deixa eu jogar. Cara, eu nunca fui escolhido para nada. Quando Jesus disse que tinha algo comigo, até fiquei desacreditado. Sabe qual é a nossa maior guerra? Sabe qual é a maior guerra dessa geração? Sabe qual é a trava que o diabo tem usado para paralisar essa geração? As emoções. Talvez você entrou aqui dizendo: pode ser para todo mundo menos para mim. Talvez você entrou aqui dizendo: não, eu não tenho capacidade suficiente. Essa reunião não se trata de uma reunião para saber quem tem mais habilidade ou menos habilidade. Essa reunião é uma reunião de ativação. E Deus vai ativar o leão que há dentro de você. Tem gente aqui que não tem nem noção do que Deus vai fazer na vida dele daqui a algumas semanas. Tem outros que não tem nem noção da onde Deus vai levá-lo daqui a alguns meses. Tem gente que já vai sair daqui hoje tão ativado que quando chegar em casa, alguém vai dizer: o que foi que aconteceu contigo?
Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que ele quer te libertar essa noite das cadeias na tua emoção. Pastor, como é que isso vai acontecer? Como eu disse para você, Jesus escolheu uns discípulos que o melhor deles, o mais intelectual deles, se matou. Vendou Jesus, se matou. Era o melhor. Você nunca vai ver Judas dando problema. Tinha lá os roubinhos dele, fazia os desvios dele, mas nunca estava em meio de polêmica. O mais centrado se matou. Meu irmão, pensa na equipe de Jesus. Tinha um lá que era cobrador de impostos. Ou seja, quando ele passava, alguém dizia ladrão. O outro, quando Jesus ficou sabendo que Jesus tinha ressuscitado, a primeira coisa que ele disse foi a seguinte: se eu não ver e não botar o dedo na ferida dele, rapaz, o cara tinha acabado de ressuscitar. O cara queria enfiar o dedo na ferida de Jesus. Ele diz: eu não crerei. Escute aqui. Pedro negou Jesus. Eles estavam em um momento de crise emocional. Eles estavam com medo porque pensavam eles que os romanos, após matarem Jesus, também matariam todos os seus seguidores. Eles estavam escondidos, com medo, rejeição, frustração. Jesus foi embora. Aí Jesus vem. Pedro fica desesperado quando fica sabendo que Jesus ressuscitou, porque ele imagina, ele vai vir tirar satisfação. Pedro, mesmo depois que Jesus parece para conversar com Pedro, Pedro volta para pescar em Tiberíades. Rejeição, sentimento que nos paralisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus hoje quer ativar algo dentro de você, porque a unção de Deus vai despedaçar todo o jugo do diabo, que estabeleceu-se nas suas emoções. Nós não podemos ser uma igreja emocionada. Nós não podemos ser uma igreja bipolar. Nós não podemos ser uma igreja depressiva. A igreja de Jesus tem uma natureza bem definida. Ela é espiritual. O ambiente que ela se move. Quando eu cheguei e houve o blackout, da hora, eu falei: Jesus tem dedo de corintiano nisso. Eu estou brincando. Falei: o que está acontecendo aqui? O Espírito Santo falou para mim: a igreja está tão dependente da tecnologia que quando eu tiro dela, ela deixa de ser o que ela é. Está entendendo? Meu irmão, a igreja de Atos 2 não era uma igreja que tinha Instagram. E não tinha YouTube. Não tinha equipamento de som. Não tinha marketing digital. Mas legal, nós temos tudo isso hoje, é bom. Mas escuta aqui o que eu vou lhe dizer. A igreja de Atos era uma igreja tão cheia de Deus. E quando ouviu-se um som do céu, diga comigo, do céu. Faz tempo, hein? Deus quer que você ouça um som do céu. Porque os sons dos céus
mudam ambientes. Os sons dos céus quebram cadeias. Os sons dos céus enchem pessoas, abrem visões. Alevetchovia. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Quando o som dos céus são ouvidos, é sinal que algo no mundo espiritual rompeu. No mundo físico, nós estamos aparentemente em um lugar e num ambiente físico, mas Deus hoje quer romper o espiritual no físico e quer fazer você ouvir coisas que são do céu. Sabe como foi que Deus me libertou da depressão? Eu tenho propriedade para falar disso. 14 anos eu entrei em depressão. Indo para a igreja todo domingo, viciado em pornografia, passava a noite toda acordado, pedindo para morrer, ficava trancado no escuro, com medo. A vontade era de morrer. Mas eu estava depressivo e não besta, então eu pensava, se eu me matar eu vou para o inferno, né? Então eu vou segurar aqui esse negócio. Com 16 anos, 2 anos depois, eu ouvi o céu. Não existe nada mais libertador do que ouvir o céu. Não existe nada que nos ative mais do que ouvir o céu. Essa noite Deus está dizendo uma coisa para você. Eu vou soprar no teu ouvido algo que vai mudar o teu destino. Eu vou soprar algo hoje no teu espírito que vai mudar o teu destino. Se tem alguém que entende isso, levante a sua mão, porque o lugar que você está hoje ainda não é o destino que você tem. Deixa Deus soprar no teu ouvido hoje. Sabe o que é lindo? É que tudo vem por ouvir. O que você vai ouvir vai te encher. O que você vai ouvir vai abrir os teus olhos. Ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso. Quando eles ouviram o som, pastor França, os olhos se abriram. Alguém disse, rapaz, eu estou vendo línguas como de fogo. Como é que é essa visão, meu irmão? Os cabas já estavam tão doidos que já estavam falando coisa com coisa. Porque me diz, como é que explica uma visão dessa? Eles estavam vendo língua de fogo pousando sobre eles. Quando você ouvir, você vai começar a ver. E quando você começar a ver, você vai começar a falar. Porque é impossível que alguém ouça e não veja. É impossível que alguém veja e não fale. É impossível. Eles começam a ouvir. Os olhos se abrem. Eles começam a falar. E aí, as pessoas começam a se achegar. Havia uma festa que era a maior festa depois da Páscoa, em Jerusalém. Havia uma multidão de pessoas. Eles estavam dentro de um cenáculo, cerca de 120 pessoas. Eles pararam a festa. Não tinha caixa amplificada. Não tinha microfone. Mas de repente alguém disse, uau, eu estou ouvindo algo. Eu estou ouvindo algo. E começa a vir um. E começa a vir outro. E começa a vir 20, 30, 40, 50, 100. E alguém diz assim,
Eles estão embebedados. O desejo do meu coração é que Deus nos tome hoje, ao ponto de alguém imaginar que estejamos embebedados. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando junta a multidão, o complexado, o rejeitado, está sentado. Alguém diz aí, quem vai discursar? Fica tranquilo, deixa comigo. Ninguém aqui está bêbado, não. O que vocês estão vendo é a promessa de Deus, declarada em Joel capítulo 2, versículo 28. Deus vai te levantar com ousadia. Deus vai te levantar com ousadia. Comece a ouvir o céu. Comece a ouvir o céu. O céu já está se manifestando aqui. Comece a ouvir o céu. Ouça o Senhor te dizer: eu te chamei, eu te escolhi. Você não é o que o diabo tem falado que você é. Você não vai se matar. Eu vejo hoje pessoas sendo libertas das suas emoções. Deus está te libertando das tuas próprias emoções. Deus está te libertando desse espírito de rejeição hoje. Porque a unção de Deus despedaça o jugo. Você não nasceu para viver oprimido. Comece a rugir. Comece a rugir. Comece a rugir. O Espírito de Deus está falando ao meu espírito que há pessoas hoje que precisam ser libertas. Aqui, ó. O diabo tem te aprisionado, dizendo que não vai acontecer. Mas o céu já começou a se mover na tua direção. O que Deus vai ativar aqui hoje é cura. A depressão não vai te segurar. A rejeição não vai te segurar. Você não nasceu para viver debaixo desse jugo do diabo.
Hoje Deus devolve o domínio das suas emoções. Ele diz para você: eu te trouxe aqui para te libertar desse sentimento de rejeição, porque o mundo te rejeitou, mas eu te escolhi. Alabajuri me ergue a sérgia. Você é meu, você é minha. Eu tenho algo para a tua vida. As nações da terra. Parece loucura o que eu vou dizer aqui agora. Meu Deus, eu vejo correntes no cérebro de pessoas, cérebros acorrentados. Escute, meu Deus, cérebros acorrentados, pessoas que não conseguem desatar, parece que elas estão travadas no entendimento, parece que elas estão travadas. Eu não sei se você crê no que eu vou dizer aqui agora, mas há anjos de Deus entre nós, com ordem de Deus, para quebrar correntes aqui, ó. Pessoas serão desatadas no seu entendimento, pessoas serão desatadas nas suas emoções, ministérios serão liberados essa noite. Se coloque de pé, se coloque de pé. Os pastores, profetas, presbíteros que estiverem entre nós agora, os ativadores, os intercessores, há algo específico de Deus para essa noite. Meu Deus, o mundo espiritual já está em ebolia. Primeiro você vai ouvir. Feche os olhos, você que está aí. Só você que entrou aqui hoje disse: pastor, eu tenho sido escravizado pelas minhas emoções. Eu creio que eu tenho chamada, mas eu não consigo desatar. Tem algo que me prende aqui dentro. Deus falou tantas coisas, mas eu não consigo crer. Sai do seu lugar e venha para cá. Vem aqui para frente. Pessoas vão começar a ouvir Deus falar com elas aí agora. Feche teus olhos aí. Meu Deus, haverá uma ativação de Deus aqui essa noite. O Iabá Cantubi Kelevácia. Os pastores, os ministros, comecem a se mover agora. Vem aqui para frente. Só você que diz: Deus está falando comigo, é comigo. Você que essa semana ainda se cortou, se feriu. Você que o diabo tem te aprisionado, dizendo que você é incapaz. Pode vir aqui para frente. Vem. Oh, o Espírito Santo vai começar a soprar ao ouvido de pessoas aqui. Você vai começar a ouvir Deus falar contigo agora aí, ó. Os teus olhos vão ser abertos. Em nome de Jesus. Os pastores, vamos impor as mãos. O louvor começa a ministrar. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que Deus vai começar a tocar em pessoas aqui agora, aí, ó. Visões vão ser abertas agora. Oh, Abacaxi.
Uechomi calabaue. Uebaiachomi panagasu. Feche os olhos e abre os ouvidos. Você vai começar a ouvir. Deus vai começar a falar com pessoas aqui agora aí no seu lugar. Deus vai começar a abrir teus olhos. Ao Ibiharavasya. O inferno se levantou para paralisar a nossa geração. E sabe aonde que o diabo tem paralisado essa geração? Nas emoções. O diabo tem falado: se eles não estiverem sarados emocionalmente, eles não vão conseguir ser o que nasceram para ser. Então feche teus olhos, porque o Espírito Santo essa noite, ele desceu neste lugar com bisturi na mão, e ele vai começar a operar pessoas aqui nas suas emoções. O de mim alavader de me cominai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que haja liberdade emocional, que haja liberdade emocional, que haja liberdade emocional. Comece a ouvir, comece a ouvir, comece a ouvir o som do céu. Deus está ativando os filhos do leão. Será que você pode ouvir? Senhor, fica à vontade, fica. Porque o primeiro passo é ouvir. Só aqueles que já estão ouvindo. Só aqueles que já estão ouvindo. Comece a ouvir aí. O Espírito Santo vai começar a falar contigo aí. Talvez você está dizendo: eu preciso ouvir um profeta. Mas o Espírito Santo está querendo falar com você aí. Quando você baixar as suas mãos, você vai dar um rugido de leão hoje. Você vai soltar o que está aí dentro de você. O diabo falou que você não ia conseguir. Tem gente aqui que essa semana o diabo disse para você se matar, e você já tinha até pensado na situação, mas com as mãos de liberdade, com as mãos para cima, você vai liberar esse grito dentro da sua alma. Você vai dizer ao inferno que a unção despedaçou o jugo, e que você está pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem contigo. Alabadar Sérgia. Para a glória de Deus. Alabadara subquergia. 2, para que o inferno ouça. Aleluia.